Na aula anterior, eu estive aqui ensinando como pintar essa ursinha, né? E essa borboleta. Fizemos também aqui esse fundo colorido. E agora nós iremos partir para essa menininha e a conclusão aqui, né? Desse chãozinho aqui. Nesse primeiro momento, eu vou estar primeiro utilizando a cor amarelo pele com branco. Essa tinta minha já está misturada. Caso a sua não esteja, você faça uma mistura de amarelo pele com branco. E você vai obter aí uma cor um pouco mais clara. Essa aqui é a cor jatobá e essa daqui é a cor palha. Essa aqui é para dar luz. Para preencher, eu vou utilizar aqui esse pincel de número 4, tá? Da Condor, cabo amarelo, e nós iremos preencher, porque o espaço é pequeno, então necessita-se de um pincel menor. Vou preencher aqui toda a pele do bebê. Aonde você verificar que é pele, você vai estar aí passando, preenchendo. Toda vez que você for transferir um risco para a sua fralda, ou pano de prato, ou toalha, independente de onde seja que você vai pintar, você sempre transfira o risco mais forte, porque à medida que você for pintando, ele não vem apagar e você não perder a noção da onde você deve pintar ou não. Olha, eu preenchi aqui a perninha e nós iremos preencher aqui tudo. Caso você esteja iniciando, faça por partes, tá bom? Preenchida toda a minha pele, eu vou estar fazendo a profundidade, as divisórias, né? Com essa cor jatobá, tá? Vou pegar um pouco de jatobá, eu estou utilizando o mesmo pincel 4 da Condor, tá? E eu vou pegar um pouquinho de jatobá e vou passar nessas partes que estão próximas, que fazem a divisória aqui de uma parte para a outra, tá? Causando assim a sombra. Somente nessas partes que são próximas assim, ou nas dobradinhas da pele, é que eu vou estar escurecendo. Dá uma leve misturada para não ficar divisória. Aqui, ó, tem uma curvinha da perninha, eu faço essa curvinha. Aqui eu vou escurecer também. Dessa forma. Venho aqui no braço, próximo à divisória, lembra? Tenho que sempre passar. E aqui tem uma curvinha também, vou fazer isso aqui. Depois a gente vem aqui dando uma leve arrumadinha. Aqui, como ficou um pouco próximo, eu vou fazer um pouco de sombra. Aqui tem uma dobrinha, aqui também tem. Aqui eu vou fazer a divisória do dedinho, tá bom, gente? Aqui no pescocinho, eu venho aqui fazendo aqui essa divisória. A sombra da mão. E aqui tem uma dobrinha do pescocinho. Nessa parte dos olhos, nós iremos pegar a tinta no cantinho do pincel e vamos fazer o seguinte, vamos passar ao redor dos olhos. Aqui na sobrancelha, aqui onde encontra a orelha com o rostinho, bem aqui eu tenho o narizinho. E aqui eu tenho a boquinha, então eu vou fazer a sombra. Vou estar fazendo aqui a sombra de cada parte aqui do rosto da menininha. Lembrando para vocês que essa é a forma que eu pinto. Se você gosta de vídeos assim, compartilhe com seus amigos, suas amigas. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Esteja me ajudando para que eu possa trazer mais vídeos como este para você. Agora, depois que eu fiz aqui a sombra,
Fiz a sombra aqui de todo o rostinho. Agora eu venho com a parte da luz. A parte que eu não passei sombra, eu vou estar passando a luz. Então, nesse caso, eu venho aqui, ó. Eu passei sombra aqui, não passei aqui, né? Porque aqui é sombra, luz. E você vai depositando a sua tinta palha e vai misturando. Essa é a primeira luz que nós iremos fazer aqui nesse desenho. Venho aqui nessa parte dos olhos, da bochecha, do meu nariz. Para a fralda, sempre trabalhe com a tinta diluída. Bem aqui, ó, tem uma divisóriazinha do nosso nariz, né? Fica um pouco estranho na hora que passa, mas depois de pronto não fica. Vamos tampar a nossa tinta para que ela não resseque. Sempre antes de utilizar a sua tinta, você bate ela, tá? Porque a tinta ela vem com solvente e eu sempre utilizo bater a minha tinta assim, para misturar e fixar melhor no tecido. Aqui nós iremos passar um pouco de amarelo pele, que é o pezinho do bebê que ficou faltando sem pintar. Então, eu só deposito ali um pouquinho, porque não tem como misturar muito, né? O espaço é pequeno, então eu venho apenas com um pinguinho de tinta, ó, minúsculo, e vou fazer a sombra aqui. Quanto menor é o espaço, menor é a sombra. Agora, nós vamos fazer o sapatinho. Para o sapatinho, eu vou utilizar a cor rostinho de boneca. Vou estar preenchendo todo ele com essa cor, tá? Preencher tudo. E já nós voltamos. Eu preenchi o sapatinho com pincel número 4, tá, gente? É o mesmo pincel. Verifique que eu ainda não saí desse pincel. Isso para mostrar para vocês que eu não preciso ter muitos pincéis para trabalhar. A não ser se você trabalha aí com desenhos maiores, aí você vai necessitar de pincéis maiores. Bem, preenchi todo o meu sapatinho. Agora, eu vou vir com o púrpura. Vou pegar a minha tinta somente de um lado, tiro o excesso do pincel e vou fazer todo o contorno. Dessa forma. Limpa o seu pincel. Se precisar, lave. Enxugue bem. E vamos misturar. Se eu quero uma pintura delicada, eu sempre tenho que lavar meu pincel e limpar. Mas nem sempre há uma necessidade de fazer isso. Como esse espaço aqui, essa beiradinha é um pouco menor, eu vou utilizar o meu pincel número 0. Esse aqui é o pincel 0 da Condor. Alguns detalhes eu vou vir fazendo com pincel filete. Quanto menor é o espaço, menor será o pincel. Agora, para o acabamento, eu venho com o meu pincel 0.
Vou pegar um lápis e vou mergulhar na tinta aqui branca e vou fazer o botão. Aperta e formou-se o seu botão. Nosso sapatinho está pronto. Vamos fazer a calcinha e o vestidinho. Para a calcinha, eu vou preencher um espaçozinho minúsculo aqui, ó. Vou preencher com a minha cor branca. Venho com a cor cinza lunar. Fazer uma leve sombra aqui. Eu pego a tinta cinza lunar somente de um lado e eu venho fazendo batidinha com a tinta voltada para fora. Com o mesmo rostinho de boneca, eu vou estar fazendo agora o vestidinho. Vou preencher todo ele, tá? Tirando o babado. O babado vai ser da mesma cor aqui da calcinha. O babado aqui da gola, tá? Do colarinho dela. Então, eu vou preencher todo o vestidinho aqui, todinho, com o rostinho de boneca. Continuo trabalhando com o pincel número 4 da Conda, cabo amarelo. Agora, eu vou vir passando o branco, já de imediato, no babado aqui de cima, do colarinho dela. Deixe seus comentários aqui abaixo, se você deseja que eu traga algum modelo de desenho. Pode ser de fralda, pode ser de tecido, pano de prato. Deixa aqui nos comentários. Para o colarinho aqui em cima, esse babado, eu vou utilizar a mesma cor que eu utilizei aqui. Eu vou fazer o contorno. Aqui tem umas divisóriazinhas assim, né? Formando os babadinhos. Aqui tem umas camadinhas de babado. E eu tenho que fazer da mesma forma aqui. Eu pego a tinta no pincel somente de um lado e vou fazendo assim. Simples dessa forma. Com o meu pincel zero e a minha tinta cor rosé, eu vou dar profundidade aos babados. Não sei se dá para vocês verem aqui, mesmo que eu passei a tinta aqui, rostinho de boneca, mesmo assim dá para mim ver aqui, ter noção aonde eu preciso vir com a parte mais escura, né? Porque embaixo das dobras sempre tem a parte da sombra, né? Então, eu vou estar passando aqui a cor rosé. Aqui nessa divisória aqui, entre o corpinho do vestido e a sainha. Próximo aqui para fazer sombra. Lembra-se que próximo aos elementos sempre eu utilizo a cor mais escura para fazer sombra. Depois nós iremos vir com a luz. Eu vou passar aqui, depois eu venho se preocupando com respeito a misturar, tá? Assim eu acho bem mais fácil e bem mais rápido. Risque tudo que tiver no desenho, gente, para que vocês não fiquem perdidas. Assim que eu faço. Sempre nessas partinhas aqui, ó, eu dou uma escurecida. Tá. Vou vir com o meu pincel um pouco maior, né, número 4, e vou dar uma misturada. Já venho com branco, já vou depositando nessas partes mais claras.
Nessas partes mais claras, eu venho com a cor branca. Não existe uma forma correta de pintar algo. Existem várias maneiras de pintar o mesmo desenho. Cada pessoa tem técnicas diferentes, formas diferentes, gosta também, tem gostos diferentes. E sempre é importante aprendermos várias formas, né? Vai indo com o tempo, né? Acaba desenvolvendo aí também uma nova forma de pintar. Assim ficou o nosso babado, viu? Que coisa mais linda. Eu vou deixar secando porque eu sempre faço assim. Eu pinto, vou fazendo, depois eu venho retocando só no acabamento. Eu acho bem mais rápido fazer dessa forma. Para o cabelinho, eu vou estar utilizando para a base a cor mostarda, tá? Ou ao crioulo. E depois eu vou vir com um cem natural. Eu preencho todo ele. Preenchido todo o cabelinho, agora eu venho com a minha cor cem natural, com o pincel, o mesmo pincel que eu utilizei, o 04, tá? E eu vou vir aqui dando profundidade próximo aos elementos, as divisórias, eu sempre vou escurecer. Vou depositando a tinta, porque os espaços são menores, né? Vou fazer mais escurecer nas divisórias. Próxima, assim, ó, que eu escureço. Dou uma leve misturada. Eu vou vir com a cor marfim, com a tinta somente do lado do pincel, e vou colocando nessas partes de cima, onde eu não coloquei o escuro, eu venho jogando o marfim. Fazendo esse movimento. Pode ser para fora. Tá? Aqui no meio. Depois que ele der uma secada, aí eu vou vir fazendo a segunda sombra, tá? Para definir melhor aqui o nosso cabelinho. Mas é dessa forma que eu pinto meu cabelo. Vou preencher todo o meu laço com a mesma cor que eu utilizei aqui, roxinho de boneca, tá? Com o rosé, nós iremos agora fazer as partes escuras, fazendo as divisórias. Aqui que está próximo, que é a divisória, aqui também tem que ficar mais escuro, né? Porque esse laço tá fazendo sombra nesse. E em alguns lugares para dar definição ao laço. E vou vir definindo agora com a cor branca. Faço aqui os recortes do laço. Tiro o excesso, passo ao meio, que o espaço é bem menor. Com a tinta voltada para fora, eu faço todo o contorno. Um pouquinho de luz, um
pouquinho de luz aqui ao meio. Agora, nós vamos vir para a etapa da pele, a outra etapa da luz. Eu vou vir com a mesma cor pálida que eu utilizei antes. E vou vir fazendo aqui, próximo aos olhos, na bochecha, no queixo, no nariz. Aonde eu tinha colocado luz, eu venho novamente reaplicando, porque agora minha pintura já se encontra um pouco mais seca, né? Coloque e misture. Pequenas quantidades. Para o seu desenho não ficar manchado. É só uma sujeirinha mesmo do palha. Eu pego um pouquinho de tinta no meu pincel, tiro o excesso e venho aqui. Limpo, né, o restante que sobrou e venho aqui misturar. Com meu pincel zero, eu venho fazendo aqui formato da bochecha. Vou escurecer novamente aqui. A parte um pouco mais trabalhosa sempre é a parte do rosto. Aí, eu já vou colocar um ponto aqui de rosê na minha bochechinha, aqui e aqui. Pouca coisa, tá? E eu venho fazendo movimentos circulares. Aqui o espaço é menor, né? Com palha eu venho fazendo definição aqui, tá? É importantíssimo essas luzes. Quando secar, não vai ficar assim, ele vai sumir. Porque essa tinta, ela está bem diluída, né? Então, ela não fica assim forte. Agora, eu irei fazer o contorno aqui do vestidinho, daquele que for necessário. Com o meu pincel filete 00 e a tinta sépia, eu vou estar, ó, ela tá bem diluída, ó. Então, ó, tá vendo? Quando eu passo o pincel, ele não pega muita tinta. Eu vou estar fazendo aqui o contorno. Eu vou seguir sempre aqui essas partes que eu fiz a luz e a sombra. Por isso que sempre quando você for transferir, sempre transfira de uma forma que fique visível, né? Porque facilitará muito aí na hora de você fazer a sua pintura. Eu sempre faço assim, a não ser se eu já tenho um bom tempo que eu pinto aquele mesmo desenho, aí eu já tenho uma noção maior. Para você que está iniciando, você pode deixar um desenho ao lado de referência, já pintado, né? Para facilitar aí na hora de você estar aí produzindo aí a sua peça. Eu vou contornar tudo. Eu faço dessa forma, gente, que eu acho bem mais simples. Aí você vem com o próprio pincel, dando uma escurecidinha aqui nessa parte, né? Porque essa parte aqui, ela realmente não pega muita luz, então eu posso estar aqui fazendo.
Vou fazer o contorno aqui também da calcinha, os lugares que for necessário para fazer o contorno com essa cor sépia, eu vou estar fazendo. Aqui eu vou fazer só assim, ó. Só assim, ó. Vai e vem. Aqui vou fazer contorno assim. Aqui eu tenho uma camada, duas de babado. Então, eu venho aqui fazendo assim. Como fosse um I ao contrário. A vogal I. Essa fralda é uma encomenda. Eu aproveito e gravo. Viram como ficou? Agora eu vou vir contornando também o laço. Agora eu vou dar profundidade ao meu cabelinho. Com a minha tinta marrom e o meu pincel 4 da referência 421, ele quebrou o cabo, gente, ó. Fui enxugar com pressa, ele é muito sensível, acabou quebrando. Mas eu vou utilizar, porque agora no momento não tem como eu ir lá em cima comprar outro. Então, eu vou utilizar ele aqui para fazer aqui o acabamento. Essas partes aqui onde se encontra sempre é mais escura. Posso vir também com o meu pincel aqui, 4, tá? Vai ser mais fácil, porque o cabo quebrado assim não dá pra... Pego a tinta do meu pincel só de um lado pra você fazer isso. Aí eu venho com o pincel filete e vou vir fazendo os fios. Vou fazer aqui já o desenho de dentro da orelhinha, ó.
Vou fazer o contorno dos olhos com a mesma tinta marrom, cílios e as sobrancelha ali, né? Vou marcar bem ela. Narizinho também. Essa parte aqui é importante fazer aquilo que eu sempre falo, deixar bem marcado. Pra você ter uma noção onde você tem que desenhar. Vou dar uma misturadinha aqui, tá? Eu já aproveito e faço todo o contorno do rostinho, do corpinho com marrom. Bem aqui tem uma dobrinha. Aqui tem outra dobrinha. Terminei todo o meu contorno da pele com a tinta marrom, né? E eu vou vir aqui novamente, retocando aqui, tá? Retocando o nariz, dando a luz aqui. Se você achar necessário, você faça, senão você deixa sem fazer. Vou fazer o olhinho, da mesma forma que eu fiz o olhinho do ursinho. Eu agora vou fazer o olhinho. Vou pegar o meu cabo do pincel e vou preencher aqui. Mesmo jeito que eu fiz no ursinho. Preenchi todo o meu olhinho, eu vou deixar secar um pouquinho. Vou partir aqui para o chãozinho. Vou pegar a cor verde abacate, que é a mesma que eu utilizei aqui pro chão, né? Vou utilizar o branco. Eu vou fazer o meu matinho com o meu pincel 10 lixado, ou o pincel que você tem aí. Esse aqui tá lixado, já comprei assim. Eu vou pegar a tinta apenas um lado do pincel e vou fazer o meu matinho. De baixo pra cima, de baixo pra cima. Venho com um pouco de branco e vou puxar um pouquinho aqui. Eu vou escurecer essa parte de baixo aqui, para dar mais sombra, com o verde pinheiro. Eu deposito a minha tinta aqui, ó. Você pode puxar para baixo, para você não correr o risco de manchar muito o risco de cima. Aí depois você mistura assim, ó, nesse formato. Por que que eu não uso a brocha nesse local? Porque ela é redonda e ela pode manchar muito a roupa do neném. De branco, assim, para não ficar muito escuro.
Vou dar uns pontos de profundidade aqui com o pinheiro, nesses capim. Depois do capim nosso feito aqui, pronto, agora eu vou fazer a florzinha. Eu vou utilizar essas três cores, branco, caramelo e o amarelo ouro. Vou vir com o meu pincel, continuo com o mesmo pincel, 4, fazendo as florzinhas. Eu vou fazer assim, de fora pra dentro, de fora pra dentro, e você conta 5 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma ajeitadinha nela para ficarem mais gordinha, corpadinha. E assim você vai fazer do outro lado. Vou fazer aqui uma de lado, só com 3 pétalas. E assim vou fazer do outro lado também. Com o cabo do pincel, eu fiz o miolinho dessa forma. Coloquei o cabo do pincel aqui dentro e vim apenas aplicando aqui ao meio da flor. Agora, com o pincel, meu pincel 00, eu vou pegar e vou fazer uns pinguinhos na parte de baixo do miolo, assim. Faça em todas as suas flores. Com a tinta pinheiro diluída, eu vou vir com meu pincel filete e vou fazer a sépala da florzinha que está de lado. Faço uns acabamentozinhos. Posso fazer algumas folhinhas. Esse tipo de acabamento agrega muito ao seu desenho. Terminamos de concluir aqui nossas florzinhas, nós vamos partir agora para a parte dos olhos, para nós concluirmos o nosso desenho. Com o meu cabo do pincel, eu vou estar utilizando a cor preta. E vou estar colocando, depositando aqui ao meio. Com o próprio cabo, eu vou abrindo assim a cor. Observando sempre para que eles possam ficar do mesmo tamanho. Com o pincel filete, eu venho aqui, ajeitando aqui, tá? Agora, com a minha cor preta, eu continuo com ela, eu vou vir fazendo contorno. Pincel filete 00. Tem dificuldade? Treino. Tudo é questão de treino. Tudo que queremos, nós conseguimos. O homem teve desejo de ir para a lua. Estudou, estudou, se esforçou e conseguiu chegar até lá. Imagine pintar isso daqui. Agora eu venho de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora. E assim, vamos fortalecer um pouco aqui a nossa sobrancelha. Vou colocar aqui o brilho no meu olhar. E assim ficou o nosso desenho. Espero que todos tenham gostado e te espero no próximo vídeo.